Oi, gente, boa tarde, tudo bem? Então, dando continuidade, né, às nossas reflexões aí da aula passada, lembrando que na aula passada nós falamos sobre comunicação, funções de linguagem e elementos da comunicação, né? Essas questões todas são progressivas. Nós vamos conversando e aprofundando cada vez mais para ir compreendendo melhor as temáticas que são importantes e que, inclusive, são todas possíveis de estarem questões específicas no Enem. Hoje, nós vamos falar sobre variação linguística. E a variação linguística é um tema que vem da compreensão do que é a comunicação, vem da compreensão do que são os elementos da comunicação e as funções de linguagem. Mas ela também está atrelada muito ao nosso dia a dia, né? As questões de regionalismo, a complexidade da língua enquanto formação de um povo nesse país de dimensões continentais, né? E a variação linguística é alguma coisa em que nós falamos cada um de uma maneira diferente ou com características peculiares de cada região, por exemplo, né? Não existe apenas a regionalista, existem outras também, mas eu vou pegar o regionalismo como exemplo, tá bom? Então, a gente tem aí a variação linguística sob o ponto de vista do regionalismo. O que acontece? Somos um único povo, o povo brasileiro, que moramos num único país, mas esse país com dimensões grandiosas, dos quais, na sua formação enquanto povo, recebeu grandes influências de outros povos, né? E isso fez com que nós comunicássemos de uma maneira diferente em cada região em que estamos. Então, muitas vezes, o fato de nós sermos de uma região do país em encontro com pessoas de outra região do país faz com que, às vezes, aconteça alguns conflitos de ordem linguística. Conflito em que sentido? O outro não compreende o que eu falo, né, por uma palavra diferente, por uma expressão diferente. E aí pode haver até algum atrito, né? Simplesmente porque ele não compreendeu o significado daquilo que eu dou àquela minha fala na região onde eu moro, né? Então, variação linguística é alguma coisa que está atrelada ao nosso dia a dia, ao nosso cotidiano, mas ela também faz parte da formação de um povo linguisticamente falando, com todas as influências que este mesmo povo recebe durante a sua formação, né? Então, é sobre isso que nós vamos falar hoje. Trouxe aqui para vocês bastante coisa do qual nós vamos discutir, vamos refletir, vamos pensar. Enviei para vocês esse material também e vocês podem acompanhar daí, tá bom? À medida que nós formos avançando, vamos conversando sobre cada tópico que é apresentado. Então, sob o ponto de vista teórico, o que é a variação linguística? A variação linguística, ela reúne as variantes da língua que foram criadas pelos homens e reinventadas a cada dia. A palavra reinventada a cada dia aqui, sob o ponto de vista linguístico, é muito importante para nós. Por quê? Porque a língua, ela é flexível, ela muda a cada instante, né? Por isso é muito difícil, ou é quase uma balela dizer que vamos fazer um novo acordo ortográfico para unificar as línguas. Não tem como unificar a língua, porque cada um tem a sua própria forma de se expressar. E por mais que você coloque tudo igual, como se isso fosse possível, daqui a 2 segundos alguém já vai inventar uma nova forma de falar. Então, não tem como você unificar. As pessoas não vão falar igualmente o mesmo idioma, né? Porque cada um dá à língua a impressão pessoal que ela tem ao falar, as suas formações pessoais. Por isso, ela é reinventada, ela é flexível, ela é mutante. Ela não é a mesma sempre, né? Dessas reinvenções, surgem as variações que envolvem diversos aspectos histórico, social, cultural e geográfico. Então, veja bem, ele já está nos dando uma nuance de que a variação linguística passa por processos históricos, culturais, sociais e geográficos, pelo menos, né? Existem outras influências, mas essas são nítidas, são notórias. Então, quer dizer que se eu olhar para o uso da língua, historicamente falando,
eu vou ter mudanças no modo de falar? Sim. Por exemplo, é muito simples de entender isso, né? O velho exemplo do você, ele cabe muito bem aqui. Porque no passado, há 100 anos, se falava vossa mercê, né? E com o uso desta língua, as pessoas foram aprimorando e foram dando suas características próprias. E é por isso que elas falam vossa mercê, vancê, você, né? Até chegar em você e VC, que é a linguagem do momento, a linguagem do internetismo, a influência da internet, né? Claro que assim como vós me sê, vossa mercê, vós me sê, você, o C e o VC, existem também outros exemplos, que com o passar do tempo foram recebendo modificações, né? Então, por isso que ele fala a palavra reinvenção, sob o ponto de vista da história, da geografia, cultural, geográfica, assim por diante, né? Geograficamente falando, nós podemos pegar como exemplo macaxeira, aipim e mandioca, que é o mesmo produto, que é a mesma planta, né? Mas o fato de nós nos movimentarmos por regiões diferentes do Brasil, nós vamos ouvir essas palavras sendo utilizadas de uma maneira diferente. Então, aqui eu vou ao supermercado e compro 1 quilo de mandioca, né? No Nordeste ou no sul do país, você vai ao supermercado e compra 1 quilo de aipim. Há quem compre no norte do país 1 quilo de macaxeira. Tudo isso por uma questão geográfica. Então, a variação linguística, ela acontece por influências sociais, culturais, históricas, geográficas e, inclusive, econômicas também. A economia aqui vale a pena dizer. Por quê? Se você pega um jovem da periferia, vamos lá, de São Paulo, com um jovem da mesma idade, com um poder aquisitivo melhor, né? Eles não falam a mesma língua e são jovens e têm a mesma idade. Mas a situação econômica, o lugar onde moram, as pessoas com que convivem, as escolas onde eles frequentaram, a cultura que cada um tem frente à sua questão econômica faz com que eles falem gírias diferentes, expressões diferentes, palavras diferentes. Então, variação linguística é isso. Agora, por que nós precisamos falar sobre isso? Porque, além de existir modos diferentes de falar por diversos fatores, né? Já falamos aqui, não se esqueçam, econômico, social, cultural, geográfico, histórico, né? Vão aparecer outros também, tá? Além disso, além de falarmos diferentes, junto acontece um processo do qual nós precisamos refletir, nós precisamos conversar e pode ser um item da sua prova também, que é o que nós chamamos de preconceito linguístico. Ora, se cada povo sofre uma influência diferente para falar, no processo de formação linguístico, né? Por que então que eu julgo ser certo ou errado quando simplesmente o que aconteceu foram influências diferenciadas? E as pessoas, elas discriminam regiões do país, questões econômicas, questões sociais, questões culturais, porque as pessoas falam diferente. Então, se a gente compreende as influências que formam uma língua, por que eu vou então discriminar quem fala diferente de mim? E não é muito difícil a gente perceber isso, né? Se você vai para o sul do país e nós temos um jeito goiano de dizer, então muitas vezes nós somos ridicularizados por isso. As pessoas riem da nossa cara porque a gente puxa o R um pouquinho, né? Se nós vamos ao Nordeste e também falamos diferentes, ou ouvimos formas diferentes de falar, também é engraçado, porque falam diferente de nós. Mas, gente, só falamos diferente porque nós estamos compondo questões sociais diferentes. Aqui nós entramos em contato com o índio, né? Com o caboclo, com aquele que era bem do interior do país, que tinha menos formação escolar e que tinha uma comunidade de pessoas muito restritas. Nós entramos em contato com este povo. E por causa disso, a nossa articulação linguística, né, a nossa articulação fonética, permite puxar um pouco mais o R.
Não muito diferente o carioca que puxa o S, porque ele teve também contatos com outras comunidades exteriores ou interiores, dos quais desenvolveu-se foneticamente falando a articulação do S na boca. Mas por que ser engraçado ou ser até ridicularizado porque alguém puxa o R ou puxa o S? Ou fala arrastadinho ou fala mais rápido? Por que preconceito? Ah, você é goiano, ah, você é gaúcho, ah, você é do Nordeste, ah, você é do Norte do país. Por que a gente discrimina as pessoas? Por que existe a discriminação pelo jeito de falar? E aí, eu sempre falo uma coisa importante, né? Nós vivemos numa época em que várias formas de preconceito são situações das quais as pessoas lutam muito, né? Claro, tem que lutar mesmo. Ninguém é a favor de outras questões de preconceito, de maneira alguma. Preconceito nunca foi saudável, nunca foi bom. Mas além do preconceito relacionado às questões, por exemplo, de raça, de cor, de sexo, de gênero e tantas outras coisas, também existe um preconceito que é muito pouco falado, que é muito menos ainda, que não existem lutas a respeito dele, que é o preconceito linguístico, né? Por que eu vou discriminar alguém porque ela fala diferente de mim, ou porque alguém vai me discriminar porque eu falo diferente dela? Por que alguém tem que rir porque eu puxo o R ou o S? Não tem justificativa, não tem porquê, né? Muito bem, gente. E aí, continuando o material de vocês, nós temos assim, ó. No Brasil, é possível encontrar muitas variações linguísticas. Por exemplo, no quesito linguagem regional, né? Então, a gente tem uma fala do Chico Bento, conversando aí com o primo Zé Lelê, né? Aonde percebe-se claramente nesse primeiro quadrinho do material de vocês uma forma própria deles falarem, né? Muito bem, dando continuidade aí com vocês, temos agora os tipos de variação linguística. E eu gostaria muito de pedir a vocês que esta parte da aula e esta parte do material você sublinhasse, você estudasse, você memorizasse, porque ela de fato é uma parte do conteúdo do qual você pode ser avaliado no Enem. Então, não se esqueçam deste ponto, deste tópico, tá bom? Então, existem as variações geográficas, históricas, sociais, situacionais, entre outros. Então, vamos lá. As variações geográficas está relacionada com o local em que é desenvolvido, né? Por exemplo, as variações entre o português do Brasil e o português de Portugal. É uma diferença nítida, né? A diferença entre a forma como o nordestino fala e o gaúcho fala também é nítida. A forma como o goiano fala e o nortista fala, ou quem é do sudeste também diz, também são formas diferentes de falar, muito claras, né? Depois tem a variação histórica. Ela ocorre com o desenvolvimento da história, por exemplo, o português medieval e o português atual. Então, por exemplo, se você pega um texto de Machado de Assis ou de Rui Barbosa, que são textos datados de há mais ou menos 100 anos, com a forma como nós falamos hoje em dia, muito claramente nós vamos perceber que o português falado no Brasil há 100 anos atrás é um português diferente do que nós falamos hoje. Então, já houve uma evolução da nossa língua, né, ao longo de 100 anos. Para o jovem de hoje, ler um texto que foi escrito há 100 anos atrás, ele lê com uma certa dificuldade. Nós temos também o que chamamos de variação social, e elas são percebidas segundo os grupos e as classes sociais envolvidas. Por exemplo, um orador jurídico e um morador de rua. Aqui, nesse contexto, eu posso chamar também de diferença de situação comunicacional a partir das questões econômicas, né? Então, muito bem. Então, nós temos claramente aí como o médico fala, como o juiz fala, como um morador de rua fala. Existe uma discrepância por uma questão socioeconômica mesmo, né? Os acessos
a educação, a escola que cada um teve, proporciona muito isso, né? As leituras, ao convívio social e assim por diante. E temos o que chamamos ainda de variação situacional. O que é essa variação situacional? Ocorre de acordo com o contexto que está sendo inserido. Por exemplo, situações formais e situações informais. Então, há momentos em que nós todos estamos vivendo algumas situações dos quais nós temos que falar daquela forma. Então, por exemplo, você está conversando com uma criança, com um bebezinho, com uma criança de 5 anos, 8 anos. Você precisa se adequar à forma como essa criança fala, até para que ela possa interagir melhor com você, né? Assim também são os idosos. Nós precisamos também de cuidar da forma como nós falamos quando vamos conversar com os mais velhos. Ou ainda, você tem uma reunião importante com o diretor da empresa que você trabalha, ou com o presidente da república, ou com o governador do seu estado. São situações mais formais. Então, nós também cuidamos da forma, com as palavras, cuidamos das palavras que nós escolhemos falar, né? Então, são situações dos quais nós também cuidamos da forma como falamos. Alguns exemplos para nós. Então, nós temos assim, ó. Dentre os tipos de variação linguística, podemos destacar o regionalismo, o dialeto, os socioletos ou socioletos e as gírias. Regionalismo, temos aí as particularidades linguísticas de determinada região. Temos também os dialetos, que são variações regionais ou sociais de uma língua. O dialeto ele é mais estruturado do que o regionalismo, tá? O dialeto já compõe a estrutura da língua daquele povo. Ele é mais estrutural, certo? Temos ainda aquelas questões relacionadas às variações linguísticas por grupos sociais, né? Aqui nós podemos pensar assim, olha, se você pensar, por exemplo, em pessoas que têm determinada denominação religiosa, né? E você coloca em contato com pessoas de determinadas denominações religiosas diferentes, por exemplo, muito provavelmente elas vão falar palavras diferentes que têm o mesmo significado, né? Por exemplo, se você pega um católico e um evangélico, um que diz hino e o outro fala canto, é a mesma coisa, porém no linguajar de determinada comunidade religiosa, ele não usa a palavra canto, ele usa a palavra hino, assim como outro grupo religioso vai chamar de canto, né? Durante o seu preceito religioso, né? E assim acontece em várias comunidades e classes linguísticas. Temos ainda o que chamamos de gírias, né? São expressões populares utilizadas por determinado grupo social, que também está relacionado à história, à época, né? Por exemplo, há 20 anos atrás, 30 anos atrás, para se elogiar um rapaz, a mulher falava, nossa, que gato. Ou então, antes se falava, nossa, que pão, né? Hoje, as pessoas já não falam mais, nossa, aquele homem bonito é um pão, né? E assim por diante. Muito bem. Linguagem formal e linguagem informal. Quanto aos níveis da fala, podemos considerar 2 padrões de língua, a linguagem formal e a linguagem informal. Certamente, quando falamos com pessoas próximas, utilizamos a linguagem dita coloquial, ou seja, aquela espontânea, dinâmica e despretensiosa. Então, no dia a dia, nós conversamos com as pessoas das nossas famílias, né? Os nossos amigos, vamos lá. Às vezes, até em redes sociais, as pessoas escolhem o jeito mais informal de se comunicarem. Mas há situações em que você precisa ser mais formalizado. E aí você escolhe, então, o jeito mais formal de dizer. No entanto, de acordo com o contexto no qual estamos inseridos, devemos seguir regras e normas impostas pela gramática, seja quando elaboramos um texto de linguagem escrita ou organizamos a nossa fala numa palestra, numa linguagem oral. Então, seja em questões escritas, seja em linguagem oral, nós sempre vamos escolher um jeito de falar
ou formalizado ou não formalizado, dependendo do contexto em que nós estivermos. Em ambos os casos, utilizaremos a linguagem formal que está de acordo com a norma da gramática. Observe que as variações linguísticas são expressas geralmente nos discursos orais. Quando produzimos um texto escrito, seja qual for o lugar do Brasil, seguimos as regras do mesmo idioma, a língua portuguesa. De fato, na oralidade, nós permitimos a variação linguística ser mais eloquente. É onde ela mais aparece, quando nós falamos. A oralidade e a escrita são duas formas de variação linguística, onde a oralidade é geralmente marcada pela linguagem coloquial ou informal. Coloquial e informal é a mesma coisa, né? Enquanto a escrita, em grande parte, está associada à linguagem culta, a linguagem formal. Agora, nós vamos conversar um pouco sobre a diferença entre fala, leitura e escrita e a importância destes mecanismos comunicacionais na nossa linguagem. Então, nós temos assim, ó. Quando falamos com os amigos ou familiares, utilizamos a linguagem informal, constituída por marcas da oralidade, seja abreviações, erros de concordância, gírias, expressões menos prestigiadas, prosódia. Importante notar que, historicamente, a fala precede a escrita, ou seja, a escrita foi criada a partir da comunicação. Então, nós primeiro falamos, para depois nós escrevermos. E é assim também, humanamente falando, a criança primeiro fala, depois ela começa a escrever, né? Então, claro que a linguagem formal não pode ser considerada errada, uma vez que os falantes da língua utilizam a informalidade de acordo com determinados contextos. No entanto, quando estamos conversando com superiores no trabalho, por exemplo, essas marcas são deixadas de lado para dar lugar a uma linguagem mais cuidada, ou seja, aquela em que não notamos as marcas da oralidade e que intuitivamente utilizamos em determinados contextos de produção que exigem formalidades. Feita esta observação, então, note que, mesmo nas situações de oralidade, podemos utilizar uma linguagem mais preocupada, mais formal, por exemplo, quando estamos apresentando em público, né? Vamos falar para o outro, cuidamos da forma como nós falamos, né? Normalmente escolhemos mesmo o nível, o padrão linguístico mais formalizado. Por quê? Porque o outro sempre nos avalia, né? O outro sempre até nos ouve com o intuito de aprender, com o objetivo de aprender. Mas enquanto ele nos ouve, ele também nos avalia. E a questão de ser avaliado é alguma coisa importante para cada